Bom dia, boa tarde, boa noite, famintos e famintas deste canal. Como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado? No vídeo de hoje, a gente vai preparar um pão maravilhoso, fácil de fazer e, sim, com poucos ingredientes. É só esses 4 potinhos que você vai precisar ter na sua casa. E para preparar esse alimento que vem datado aí de mais ou menos 14 mil anos antes de Cristo, se os pré-históricos quase conseguiam fazer isso, por que você não vai conseguir, não é mesmo? Para preparar esse alimento, um dos alimentos mais simples de você usar com outras coisas, pode fazer com uma manteiga, pode comer com um baita de um misto quente, fazer uma... Como é que é o nome do negócio que eles vão fazer? Brusqueta. Fazer uma brusqueta, sei lá. O que você gosta de comer o seu pão? Coloca aí nos comentários o que você gosta de colocar no pão que você come no café da manhã. Para preparar este alimento, nós vamos chamar aqui um cara que eu tenho quase certeza que será referência, pelo menos no estado, né, meu querido? Pelo menos no estado tu vai conseguir chegar. De panificação, que tá cursando lá a gastronomia comigo, e o cara sabe muito, entende muito dessa área. Nils Rosa, por favor, aplausos! E aí, seja bem-vindo ao nosso canal, o Zé Cozinha. Pra quem ainda não te conhece, apresente o seu currículo aí comercial pras pessoas. Sabe que aqui é o momento que tem que se vender, agora né, tem que ser o certinho, né? Tem que se garantir. Meu nome é Nils Rosa, eu sou cozinheiro profissional, já trabalho com cozinha já tem um tempo. Eu também trabalho com panificação já tem alguns anos. Eu me especializo mais em pães rústicos e pães de fermentação natural. Também dou curso de fermentação natural em pães e de fermentação e preservação de alimentos, frutas e verduras. E agora eu tô cursando gastronomia e conheci o Zé lá e a gente acabou criando essa amizade. Aí sim. Então, aqui vocês estão vendo, sim, já é um pão dele. Hoje a gente vai fazer um programa bem Ana Maria Braga mesmo, tá? A gente vai preparar uma coisa, já sai pronta aqui e já tem o pão esperando vocês ali. Eu pedi pra ele pra gente preparar um tipo de pão bem simples de se fazer em casa, mas eu não sabia que ia ser tão simples assim, tá? O que a gente vai precisar para preparar esse pão? Como tu disse, é só 4 ingredientes. A gente vai usar farinha de trigo normal. A senhora, o senhorzinho, vai no mercado e vai comprar, qualquer que seja a marca. Marcas de farinha, patrocínio Zé. A gente vai precisar de água, temperatura ambiente, a gente abriu a torneira ali e pegou, sal e fermento biológico. A gente está usando fermento biológico seco, aqueles são os grãozinhos. Todas as quantidades vão estar aqui na descrição, o Zé vai botar depois, eu vou passar para ele. E é bem fácil de fazer, tanto que hoje é o Zé que vai fazer. Ah, vamos ver se eu já tô manjando da panificação. Então bora lá, já que sou eu que vou fazer, com licença, passa para cá esse negócio. Como é que eu começo? Vai começar colocando toda a farinha no bowl, ou na cambuca, ou no pote, ou na bacia. Muito bem, farinha pra dentro. Tu coloca agora o sal e dá uma incorporada com as mãos mesmo. Certo, misturar primeiro os secos. Isso. Misturamos. Agora tu abre um círculo no meio, pode colocar toda a água já. Entra a água. E pode colocar o fermento em cima. Fermento. E agora? Agora, já que tá com a mão suja já, pode ir incorporando esse fermento na água aos poucos e vai trazendo um pouco da farinha e vai incorporando até virar uma massa só, até que não tenha mais nenhum trigo seco. Esse pão ele é bem interessante porque basicamente é um pão sem sova, eu chamo até um pão meio que de preguiçoso, embora tenha uma técnica por trás. É um pão muito fácil de fazer, porque embora ele seja demorado, ele leva mais ou menos umas 14 horas para ser feito. Só que tu vai colocar a mão mesmo na massa vai ser 30 minutos, sendo que não vai ter que sovar, não vai ter que fazer mais nada. Tem alguns processos que pode fazer, depois eu vou mostrar pra vocês. Alguns processos que dá pra fazer que ajuda ele a estruturar o pão, a ficar mais bonito. Só que se quiser não precisa fazer nada disso. É só misturar aqui os ingredientes e depois dar o formato nele e assar. É bem fácil mesmo, assim, qualquer pessoa consegue fazer. Então agora que a gente vai terminar de amassar e a gente volta pra mostrar o ponto que vocês têm que parar. Assim já tá show. É isto? É isso. Deixa eu ver aqui. Não tem mais farinha seca, é isso aí. Então mais ou menos o ponto é esse aqui. A gente não tem necessidade de mostrar tão de perto, porque o negócio que o Nils estava explicando aqui que é só sumir a farinha que tava ali, é isso? Se não tem mais farinha seca, ela tá assim, ó.
Tá essa aparência que não precisa de sova mesmo. Toda a farinha está incorporada com a água, não tem nenhum pedaço que está seco. É exatamente isso, esse ponto aqui, não precisa ir além disso. E ela fica meio molenguinha assim mesmo? Ela fica pegajosa ainda, porque geralmente ela para de grudar nas mãos quando tu vai sovando e vai incorporando e vai formando uma estrutura de glúten. Como aqui a gente ainda não tem a estrutura de glúten formada, ela ainda tá, ó, ela gruda nos dedos. Depois que passar todo o tempo que ela vai fermentar, que a estrutura de glúten estiver formada, aí a gente já vai perceber que ela tá totalmente diferente já a massa. Glúten, para quem não sabe, ele dá uma elasticidade. O glúten ele vai dar elasticidade e vai dar estrutura para a massa. As cadeias de glúten elas vão se desenvolver, elas vão se estruturarem sozinhas nesse meio líquido aqui que a gente incorporou elas. A gente misturou com a água e durante muito tempo, que vai ficar agora fermentando 12 horas mais ou menos, as cadeias de glúten vão se formar. Daqui a gente vai colocar em um pote, porque o importante é que não tenha contato com ar externo, com vento nem nada, para não ressecar aqui em cima. Então a gente vai colocar nesse pote aqui, potezinho quase que hermético, e a gente vai deixar aqui fechadinha essa massa aqui, e é isso aqui. Agora disso a gente espera aproximadamente 12 horas. E agora então o próximo passo. Como a gente falou, aqui é igual a Ana Maria Braga. Então a gente esperou 12 horas e já tá de dia de novo, vocês podem ver. 12 horas depois ainda é 2 da tarde. E aqui a gente tem a massa. Em casa a massa de vocês vai crescer mais. Se vocês não fizerem esse processo que eu vou ensinar agora, ela vai crescer, provavelmente vai vir até quase o topo do pote, se não vir até o topo do pote, depender do tamanho. Que o processo consiste em que, eu vou molhar um pouco aqui a minha mão, e a gente vai fazer umas dobras na massa. Para que essa dobra serve? Para a gente estruturar a cadeia de glúten que está aqui dentro. Quando a gente dá essas dobras nele, a gente começa meio que fazer uma construçãozinha, a gente começa meio que empilhar esses bloquinhos, e daí a gente dá uma estrutura para essa massa, ela fica melhor para ter um crescimento no forno. Senão o que pode acontecer? Na hora que vai pro forno, depois que tu fazer o corte, ela pode dar uma desmanchada e virar quase que um disco voador. Bah, daí não é isso que a gente quer, né? Tal qual um envelope, a gente vai pegar ela aqui assim pelos lados, jogar ela para baixo. Se for fazer esse passo, pode fazer depois que ficou fermentando umas 8 horas, cada 1 hora faz uma vez durante umas 3 vezes. E então vai dar uma estrutura já para essa massa daí. E daí, depois disso, a gente só vai dar o formato final nela para assar. Enquanto o nosso pão tá esperando o tempo necessário para ele depois da dobra, ele tem que ficar alguns minutos ali, vamos trocando uma ideia. Como você... Aí eu gosto da polêmica, né? A gente tá aqui pra dar estrago, né? Como que tu vê as pessoas procurando fazer um pão mais rústico, consumir talvez, até porque tem gente que não tem tempo de fazer um pão em casa, mas procurar comprar, valorizar mais o ingrediente, e essa área da panificação mais rústica, fazer levain em casa e tudo mais, crescendo no nosso país. Como é que tu enxerga? Tu acha que é um modismo, as pessoas estão apenas ou só descobrindo uma coisa e aí por isso esse boom, como por exemplo foi do hambúrguer, do sushi que a gente já teve? Como é que tu tem essa visão? Uma parte é por modismo, a gente é meio que facilmente impressionado, tudo que é novo a gente quer ir atrás. Assim, eu amo cozinhar, eu amo tudo, então as pessoas estarem mais em contato com o alimento delas, eu acho interessante. É a mesma coisa dos programas de TV de gastronomia. Eu acho interessante eles porque faz o espectador em casa ficar mais próximo da cozinha e ter vontade de fazer isso. As pessoas que gostam de fazer os seus pães em casa, o pessoal que faz o meu curso, que às vezes é só uma dona de casa, que ela quer fazer um pão diferente, ou então o pessoal que está indo atrás, pães de fermentação natural, ou então pães mais rústicos, um pouco é por causa da moda, um pouco é porque de fato ele é mais saudável. Ele começou a ter esse boom, começou a ser rebuscado, porque o outro tipo de pão tem muita gente que está com problema, que a pessoa é intolerante ao glúten ou ela tem uma sensibilidade. E se tu é intolerante ao glúten, se tu é celíaco, tu ainda não consegue comer esse tipo de pão, porque ele ainda tem muito glúten para ti. Mas se tu é sensível ao glúten,
tu consegue comer um tipo de pão desse, e as farinhas que geralmente são utilizadas para fazer esse tipo de pão de fermentação natural, elas são farinhas que cresceram em um lugar melhor pro trigo, e consequentemente ela acaba sendo mais saudável, ela acaba sendo menos processada. Então esse tipo de ingrediente, o tipo de processo, ele não vai fazer tão mal para a pessoa que ela é só sensível. E ainda falando de pães e tudo mais, entrando um pouco na história e também na tua história, quando que o pão ele entrou, fez parte da tua vida, como que tu aprendeu a gostar, aprendeu não, quando que tu descobriu que gostava disso, dessa área, falando um pouco do comfort food, que também é um modismo de palavra que tá aí. Eu nem sei o que é comfort food, nunca ouvi falar. Cara, basicamente na vida de todo mundo o pão, né? Sempre tem um parente, uma tia que é a tia dos pães, assim, né? É de estar na mesa do brasileiro. Eu lembro desde que eu era pequeno, meu avô ele fazia muito pão caseiro, aquele pão de forma. Quando ele tava fazendo a massa, ele tirava um pedacinho da massa e dava pra mim. Legal. Então eu sovava, eu fazia bichinho, meu avô me ensinava a fazer bichinho, aquela massa de pão. No final, depois eu cortava isso ali e eu comia com manteiga. Então, desde pequeno eu já tive essa influência. Uns anos atrás, mais ou menos uns 3 anos atrás, estudando sobre, que eu acabei encontrando os pães de fermentação natural. Eu comecei a estudar, eu comecei a ir atrás dele e foi aí que eu meio que me interessei aqui na panificação. Tudo autodidata? Autodidata. Nem curso, nada? Não. O que é engraçado, porque ele é um pão que é mais complicado de fazer. Então, ao invés de eu começar pelos pães que são mais fáceis, eu comecei pelo mais difícil. Então bora continuar o nosso pãozinho agora, vamos trazer ele aqui e aí botar pra assar, porque eu tô morrendo de fome. Muito. Certo, estamos aqui com a nossa massa então, e agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai dar a forma final nela e botar pra crescer enquanto a gente esquenta o forno pra assar. Mostra toda a sua habilidade de panificação. E geralmente quando eu uso, eu tenho cestos específicos para fermentar, ou então eu uso pote com toquinha descartável. Também dá para fazer num potinho com pano de prato. Eu vou polvilhar um pouco de farinha aqui. Não, cara, polvilha na mão mesmo, tá? Vamos raiz aí, outro. Os tapinhas são obrigatórios por quê? Porque às vezes tem um pouco de ar ainda que tu não consegue tirar, tipo ali tu viste que eu fui apertando ela para sair um pouco do ar das bolhas, né? Às vezes tu não consegue sair ali. Aqui a gente já deu formato, como vocês viram ali, a gente deu formato no pão. A gente vai pegar ele daqui da bancada e com a parte que estava de cima a gente coloca aqui para baixo dentro do nosso pote. E daqui a gente vai deixar ele crescer. Vou botar um pouquinho de farinha para não grudar o pano em cima. E a gente vai deixar ele crescer na geladeira para ele se manter a estrutura quando a gente botar para assar. Se a massa estiver quente, estiver em temperatura ambiente, ela pode dar uma desmanchadinha. Então eu coloco na geladeira para ela manter a forma quando a gente cortar e tudo mais e assar, para ela começar a crescer daí. Enquanto ela está crescendo na geladeira, que vai levar mais ou menos uma hora e pouquinho, eu já liguei o meu forno e eu coloquei dentro dele uma panela de ferro fundido, que é o que eu uso para assar pães. Nessa panela de ferro eu consigo distribuir o calor por igual dentro dela, então o meu pão assa de forma igual e eu consigo prender o vapor dentro da panela. Porque o que o vapor vai me ajudar? Ele vai deixar a superfície do pão mole, como ele é um pão maior, para o pão poder expandir e crescer. Se eu deixo ele sem esse vapor, a casca logo seca e ele não cresce o suficiente, o miolo vai ficar meio embatumado. Se você não tiver a panela de ferro fundido para assar o seu pão, você pode usar um disco de pizza com um bowl em cima, ou ainda, se for um forno de fogão, a sugestão é que você use embaixo da grade uma forma com água fervente. Caso não seja possível nenhuma das duas opções anteriores e o seu forninho for elétrico, a sugestão é que você divida a massa em duas partes, porque assim você consegue manter a umidade dentro dos pães e ainda adquirir a mesma crocância e perfeição da massa na hora de assar, já que forninhos elétricos foram montados e criados para não manter nenhuma umidade dentro deles. Agora que o nosso pão aqui já cresceu, aquela
1 hora mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos 1 hora crescendo no nosso potinho aqui com o pano. Então agora a gente vai preparar para assar. A gente vai assar. Aqui eu já tenho a minha panela, esquentei ela no forno junto, ela tá bem quente. Como que eu sei que o meu pão ele tá pronto para assar? Aperto com o meu dedo bem fundinho no meu pão e eu vejo qual que é a resposta dele, como que volta a massa. Então tem que voltar e ficar quase voltar tudo. Quase voltar tudo e voltar meio devagar. Beleza. Outra coisa que eu estou utilizando aqui esse aqui é um papel encerado especial para esse tipo de preparação. Por quê? Eu vou colocar meu pão aqui em cima, daqui eu vou colocar dentro da minha panela, ele não vai grudar aqui. Às vezes ele pode grudar na panela, às vezes ele pode grudar na forma, então eu recomendo ou alguma coisa antiaderente, ou procurar esse papel encerado, ou então jogar um pouco de fubá no fundo da forma, ou que tu for assar, que isso também ajuda a dar uma desgrudada nele. Ou então de repente passa um fubazinho aqui em cima, quando vai virar ele pra assar. Isso são algumas coisas que dá pra ajudar. Se for uma forma antiaderente, melhor ainda, mas como também nem todo mundo tem, pode ser uma forma normal com aquele fubazinho de fundo. Fechou. Eu vou pegar. Quando a gente vai colocar um pão para assar, é sempre importante a gente dar um corte. Eu tenho aqui um bisturi para pães, é específico, mas também é bem baratinho. Pode usar um estilete também corta bem. Uma faca muito afiada, ou então tu pode usar tesoura. Como que tu vai fazer com a tesoura? É ir cortando com a tesoura em zigue-zague em cima para fazer essa abertura. Essa abertura precisa para quê? Para o teu pão crescer. Se tu corta ele, tu dá um direcionamento do jeito que tu quer que teu pão cresça. Quando tu vai cortar com estilete, com alguma coisa, vai sempre confiante. O pão sente o teu medo. Então, segura aqui, ó, aí. Pode dar mais uma abertura, deixa ele aparecer bem. E ele vai sozinho, quando você cortar, você vai ver que ele já vai se arrumando. Eu vou colocar outra coisa, para auxiliar no assar do pão, eu tenho esse borrifador aqui. Pode usar, encher a tua mãozinha de água e só picar. Eu vou borrifar um pouco aqui, vou borrifar um pouco na tampa e vou tampar. Agora eu vou levar para o meu forno. Como meu forno é caseiro, perde temperatura, a temperatura é distribuída de forma diferente pelo forno, eu deixo ele sempre a 220 graus. É muita coisa de teste, é o teu forno que assa, não é a temperatura, não é o tempo. O tempo que vai ficar lá dentro, qual que é a temperatura dele e tudo mais, tu vai sentir no teu feeling conforme tu vai assando. Agora a gente vai levar para lá e vamos deixar cerca de 20 a 25 minutos, aí a gente vai tirar a tampa e finalizar a cocção dele. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Nosso pão já tá assado, pronto, bonito, cresceu legal até, né? E depois que a gente tirou do forno, a gente deixa ele em cima de uma gradezinha, essa parte é muito importante. Se você não tiver uma grade, aí você coloca em cima da boca do fogão, ali onde circula bastante ar ao redor do pão, porque aí a gente consegue manter a umidade dentro do pão, seria isso? É isso aí. E ó, pão também fala, hein? Quer dizer, esse barulhinho quer dizer que o pão tá legal. Quando tu bate embaixo, o pão dá esse barulho de oco, é porque ele tá assado completamente. Se ele não dá esse som, é porque o miolo dele ainda tá mole. Aí ferrou, negão, começa de novo. Não deu certo. Mas então tá, podemos cortar. E aí aqui, enquanto o Nils vai cortando, a gente vai explicar um pouco do que a gente vai fazer. Claro que você pode comer o pão com o que você quiser, mas aqui a gente vai preparar 2 brusquetas e um pão a gente vai comer pra degustar mesmo o pão com uma manteiguinha simples, normal. Rapaz do céu,
Aqui a gente tem, se você não reconhecer os ingredientes, o queijo mussarela mesmo. Aí ele tinha em casa um picles, que o cara também ele é dos fermentados também. Então ele tinha aqui um picles de cebola roxa, que ele usou na brusqueta dele, um bacon e aqui é um ovo... Uma gema de ovo curada. Uma gema de ovo curada, que lembra também, pra quem conhece, botarga. Botarga, ova de tainha, assim. Outro nome é botarga de ovo. Pra gourmetizar pra vender, É, né? Então, exatamente. bota no cardápio botarga de ovo, já é 15 reais a mais. Se botar que é gema de ovo, não tem tanto lugar. Ui, Mas se tá for uma de na cara. botarga... Então vamos começar. Tem uma estratégia, é falar bonito. É, exatamente, aprendam isso. Vamos começar experimentando o pão, pra gente estar com o paladar limpo, digamos assim. E aí depois a gente vai para as nossas brusquetas. Podemos. Tchim, tchim. Saúde. Vamos ver se esse rapaz é bom. E chegou a cliente para experimentar nossos pratos. Vai lá. Oi! Quer vir aqui experimentar um pão? Vamos ver se ficou bom? Aqui, ó. Tudo bom? Bom. Aí depois tu assiste pra ver como é que vai fazer. Tá. Que é um pão sem sova, sem nada. É pão de preguiçoso. Manteiguinha. Bem macio. Bem cheiroso. Muito bom, perfeito. E o que tu, Muito perfeito. tu acha que ele é feito como, assim, com o quê? Como vai? Com a fermentação lenta. Tem uma acidezinha assim ou não? Tem uma acidezinha. Ai, ó, Nils. Tem uma A menina acidezinha. leva a gente pra fazer gastronomia, hein? Bem gostoso, parabéns. Muito bom. Perfeito. Aí depois então tu vê o vídeo pra ver como é que faz. Aí tu vê se é levar ou fermentação não. Então tá bom. Aprovado. Então, ó, se está aprovado aqui, não é de fazer em casa, hein? Tá, mas então... Tchim, tchim. Tchim. Saúde. Só digo uma coisa. Eu acho que vale muito a pena fazer esse pão em casa, porque é uma coisa que não vai te demandar tanto tempo assim. 10 minutos pra tu separar ingrediente, juntar tudo, aí deixa descansar ali, vai dormir, acorda no outro dia, é só tu fazer uma dobra de 3 minutos, coloca o descansar mais 1 hora, sei lá, vai escovar teu dente, tomar teu café da manhã, sei lá o que tu vai fazer. Fazer aquele wellness diário, né? Faz o teu wellness e aí chega em casa, coloca pra assar 40 minutos, foi, né? 20 minutos Foi. com tampa, 20 sem tampa. E aí você usa da forma que tiver, se não for panela, enfim. Mas vale muito a pena pra fazer um final de semana, pra receber uma visita, um pão muito interessante. Comer com vinho, casais. Isso aqui, comendo com vinho bom. Nils, muito obrigado pela eu que agradeço. participação. A receita foi de aquilo que o canal vem encontro. Quer trazer uma comida simples, de fácil preparação, porém com técnica, com conhecimento pro pessoal que tá em casa. Diz pro pessoal aí onde é que eles conseguem te encontrar. Por enquanto tem o meu Instagram, que é o @nilsrosa. Qualquer coisa deve estar aqui embaixo em algum canto. Comentem na última foto dele, hashtag queremos um curso. Mas beleza, então. Eu acho, não sei, eu tenho a impressão de que a gente volta a gravar mais um vídeo. Não Talvez, sei você. não sei. Não sei, talvez. Ouvi Quem dizer. sabe? Por aí. Mas então, pessoal, se inscreve aí embaixo, dá like, chuva de like. Se você gostou desse vídeo, manda pra uma tia que gosta de fazer pão e que já tá querendo inovar, saindo daquele pão tradicional, caseiro, Pão toda a de família forma ali, brasileira. ó. Não que o pão dela seja ruim, longe disso, mas vamos dar uma inovada, talvez fazer algo diferente, né? Manda esse videozinho pra essa pessoa. Até a próxima, a gente se vê por aí. E deixa nos comentários o que vocês querem ver aqui neste canal. Um beijo e até a próxima. Valeu, guys.